No princípio, em um tempo indeterminado, tudo o que se conhece hoje não existia. Por toda parte só havia escuridão, tão densa e sombria que poderia ser tocada. Era possível ouvir somente o som de muitas águas e o Espírito de Deus, indo e voltando com um vento, para lá e para cá, pairando sobre as águas, como se algo estivesse prestes a acontecer. Você está ouvindo a primeira parte de Gênesis, a história das origens, o princípio de tudo. Este é o Bible Plus. Você alguma vez parou para pensar que antes da criação do mundo propriamente dita, já existiam céus, terra e água? São muitas as teorias para isso. Uma delas é o relato das duas criações. Deus primeiro criou a terra, mas ela foi destruída quando o anjo mais belo de todos, Lúcifer, deslumbrado com sua perfeição, sabedoria e autoridade concedidas por Deus, se corrompeu e quis ser como seu senhor. Houve guerra entre os anjos e Lúcifer foi expulso do céu e lançado por terra com 1/3 de seus seguidores. O impacto da queda desses seres foi tão forte que deixou a terra desfigurada, abrindo nela um grande abismo. Os anjos rebeldes se tornaram demônios, criaturas malignas a serviço do antigo anjo de luz, também chamado Satanás. Deus, por sua vez, seguiu em frente com seu projeto e, pelo poder de sua palavra, trouxe ordem ao caos. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Viu Deus que a luz era boa e a separou das trevas. Chamou a luz dia e as trevas noite. Esse foi o primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus separou as águas e criou o céu. No terceiro, criou os mares, a terra seca e a vegetação. No quarto, o sol, a lua e as estrelas. O sol para governar o dia e a lua a noite. Você pode se perguntar, se o sol foi criado somente agora, que luz era aquela que dissipou as trevas e iluminou o mundo no primeiro dia? Muitos acreditam que essa luz intensa e poderosa veio da presença do próprio Deus. No quinto dia, foram criados peixes, baleias, tubarões e toda a vida marinha, assim como os pássaros e todas as espécies de aves. No sexto, Deus criou os animais domésticos e selvagens e também os répteis. O mundo se encheu de vida, sons, cores, beleza e propósito. Havia ar puro, água abundante, natureza e o sol aquecendo a terra na temperatura adequada. Até esse momento, tudo veio a existir a partir da palavra de Deus. Ele dava um comando e o que era determinado se cumpria. Mas quando chegou a vez de criar o homem, ele fez questão de formá-lo do pó da terra, com as próprias mãos. E quando terminou de moldá-lo, soprou em suas narinas o fôlego da vida. Imagina o homem abrindo os olhos e vendo tudo pela primeira vez. A beleza do céu, o brilho do sol, a imensidão do mar, as cores exuberantes da natureza, o design das pétalas, o voo da borboleta e as mais diversas espécies de animais coexistindo em absoluto equilíbrio. Mas o que tornava o ser humano tão único e especial? O próprio Deus explicou: Eu te criei a minha imagem e semelhança, Adão, para que se pareça comigo. Parecer com o meu Criador? Sim, você foi criado para ser reflexo de quem eu sou.
Deus deu a Adão a tarefa de dar nome a todos os animais e seres viventes, e o deixou responsável por cultivar o jardim do Éden, onde iria morar. E alertou: Coma à vontade de todas as frutas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela provar, você morrerá. Depois de ter dado nome às aves e aos animais, Adão procurou por todo o jardim alguém como ele, mas não encontrou. Não era plano de Deus que o ser humano vivesse só. Ele fez Adão cair num sono profundo e tomou uma de suas costelas, fechando o lugar com carne. Da costela, Deus criou a mulher. A mulher não foi feita do pó da terra como o homem, mas de sua carne, para que andassem juntos, em aliança, um complementando o outro. Ao ver Eva diante dele, Adão fez uma poesia. Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. As traduções do hebraico não conseguem expressar a grande surpresa e completo deleite de Adão ao ver a mulher pela primeira vez. Deus os abençoou e deu a eles uma missão. Sejam férteis, formem uma família, cresçam, multipliquem-se e encham a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move. Viu Deus que sua criação era muito boa e no 7º dia descansou de toda a obra que tinha feito. Adão e Eva, agora juntos, cuidavam do Éden e usufruíam de todas as maravilhas da criação. O trabalho não era pesado, mas uma dádiva. Eles viviam em perfeita harmonia consigo mesmo, com o seu parceiro e com a natureza. Eram os únicos seres capazes de se relacionar com o seu Criador. Já pensou o privilégio de conhecer a mente, a sabedoria e os mistérios de Deus? Isso estava disponível para Adão e Eva. Mas foi dado a eles uma escolha: seguir os caminhos de Deus ou viver de forma independente, nos seus próprios caminhos. A decisão era deles, mas foi influenciada por um outro ser que também estava no jardim. Lúcifer, que havia sido expulso do céu e lançado na terra, assumiu a forma de serpente e se aproximou de Eva, dizendo: É verdade que vocês não podem comer nenhuma fruta? Claro que podemos. Só não temos permissão para comer nem tocar na árvore que está no meio do jardim, ou morreremos. Isso é mentira. Vocês não vão morrer. Deus sabe muito bem que no dia em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos. Vocês irão conhecer o bem e o mal, e serão como Ele. Eva viu que a fruta era bonita, parecia saborosa e lhe daria sabedoria. Ela a comeu e a deu para Adão comer. Os dois perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Ao se deixarem levar pela astúcia da serpente, Adão e Eva desobedeceram a Deus e o pecado entrou no mundo. A humanidade agora estava entregue aos seus próprios desejos. Os desígnios mais íntimos do coração do homem foram corrompidos. Ao invés de se arrependerem, Adão e Eva jogaram a culpa um no outro. Houve consequências para a serpente, que foi condenada por Deus a rastejar e comer o pó da terra. A mulher continuaria a gerar filhos, mas, por causa do pecado, teria dores durante o parto. O homem, por sua vez, teria que trabalhar duro para tirar da terra o sustento. O trabalho não seria mais agradável, mas penoso. A harmonia na natureza havia sido quebrada. A terra passou a ser maldita. Espinhos e ervas daninhas brotariam do solo. Adão e Eva não morreram ao comer o fruto proibido. Não fisicamente, mas no espírito, quando o pecado os separou da presença do seu Senhor. Deus, porém, deixou uma promessa. Da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e reconciliaria a humanidade com o Criador. Deus tinha um plano de redenção e não poderia permitir que Adão e Eva continuassem no Éden, já que ali estava também a árvore da vida.
que não era proibida antes do pecado, mas depois sim. Se Adão e Eva comessem de seu fruto, estariam condenados a viver nesse estado de morte espiritual por toda a eternidade. Para que isso não acontecesse, eles foram expulsos do paraíso e a árvore da vida foi guardada por anjos. Longe do Éden, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Caim, o primogênito, se tornou agricultor e Abel, pastor de ovelhas. Abel ofereceu a Deus sua primícia, o melhor de seu rebanho, como forma de adoração. Caim, por sua vez, ofertou o que sobrou de sua colheita. Deus se agradou da oferta de Abel e reprovou a de Caim, que ficou irado. Então, Deus disse a ele: Se fizer o que é certo, você será aceito, Caim. Não se deixe dominar pela raiva e inveja. Cabe a você vencer esse mal. Caim, no entanto, não deu ouvidos. Ele atraiu seu irmão para uma armadilha e o matou. Quando Deus perguntou onde estava Abel, Caim respondeu: Não sei. Por acaso eu sou guardião do meu irmão? O que você fez, Caim? Da terra, o sangue de Abel clama por justiça. Vida e morte, bênção e maldição. Deus estabeleceu esses 2 princípios para nortear o caminho do homem. Caim fez sua escolha e foi condenado a viver errante pela terra. Entre os seus descendentes surgiram os primeiros pecuaristas, o povo nômade que habitava as tendas, os primeiros músicos de harpa e flauta e os artesãos de ferramentas de bronze e ferro. Infelizmente, a crueldade de Caim se repetiu em sua família, perpetuando a maldição provocada pelo primeiro homicídio cometido no mundo. Com a morte de Abel e a exclusão de Caim, Adão teve um filho aos 120 anos de idade e lhe deu o nome de Sete. Depois disso, ainda viveu por mais 800 anos e gerou muitos filhos e filhas com Eva, a mãe de todos os seres humanos. Sete foi gerado à semelhança de seus pais, assim como eles foram gerados à semelhança de Deus. A imagem do Criador continuou a ser impressa na humanidade, mas por conta do pecado, a natureza corrompida do homem também foi sendo transmitida de geração em geração até os dias de hoje. Sete foi o filho que deu sequência à linhagem de Adão. A partir de sua descendência, o nome de Deus voltou a ser invocado. Enoque, da 7ª geração, era tão próximo de Deus que foi levado por ele sem ver a morte. Ainda dessa genealogia, fez parte Noé, homem justo e íntegro numa época em que a maldade havia se multiplicado. A criação do ser humano, que Deus havia considerado muito boa, chegou a um nível de degradação tão grande que o fez tomar uma decisão. Ele procurou Noé e disse: A terra se corrompeu e está cheia de violência. Eu me arrependo de ter criado o homem. Não o fiz para viver dessa maneira. E o que vai fazer, Senhor? Vou inundar a terra com as águas de um dilúvio e toda a criação será destruída. Mas contigo, Noé, farei uma aliança. Quero que construa uma arca que servirá de abrigo para você e sua família. Noé tinha 500 anos quando essa conversa aconteceu. Até então, nunca havia chovido na terra, nenhuma gota sequer. Mesmo assim, Noé não estranhou nem duvidou quando Deus lhe pediu para construir um barco de dimensões gigantescas para protegê-lo dessa chuva sem precedentes. Ele simplesmente confiou e obedeceu. Deus deu a Noé todas as medidas da arca, escolheu o material a ser usado e explicou cada detalhe de como ela deveria ser feita. Noé passou cerca de 100 anos de sua vida dedicado a esse projeto e, com certeza, deve ter sido motivo de zombaria. Noé
Só pode estar louco, só pode. Imagina, chuva na terra. Noé não se importava. Ele continuou firme até que a arca ficou pronta. Seguindo a orientação de Deus, Noé separou várias espécies de animais, aves e répteis, macho e fêmea, e os colocou na arca em segurança. Em seguida, entrou com sua esposa, seus filhos e as mulheres de seus filhos. E então, o Senhor fechou a porta. 7 dias depois, a palavra de Deus se cumpriu. Todas as fontes do oceano se romperam e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. 150 dias depois do dilúvio, a arca ainda boiava sobre as águas, que continuavam abundantes por todo lugar, cobrindo os montes mais altos. Até que Deus soprou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Foram meses e meses até descer completamente. Depois de um tempo, Noé soltou uma pomba pela janela. Não demorou muito e ela voltou, pois não havia lugar para pouso. Uma semana depois, Noé fez uma nova tentativa e a pombinha voltou no entardecer, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que a terra estava quase seca. Ele esperou outros 7 dias e mais uma vez soltou a pomba. Dessa vez, ela não retornou. Depois de cerca de 1 ano, finalmente Noé e sua família saíram da arca, assim como os animais, as aves e os répteis. Noé, então, adorou a Deus, que prometeu não amaldiçoar mais a terra por causa da maldade do homem e determinou: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando nas nuvens aparecer o arco-íris, eu me lembrarei da aliança eterna que tenho com vocês e com todos os seres vivos. Deus deu ao ser humano uma nova chance, um novo começo, e reduziu o tempo de vida do homem para 120 anos de idade. O Senhor abençoou Noé e sua família e deu a eles a mesma missão que tinha dado a Adão e Eva. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, o mundo foi repovoado. Nessa época, havia apenas um idioma, uma só maneira de falar. Até que um grupo de homens teve a ideia de construir uma cidade com uma torre bem alta, que chegasse aos céus. Eles começaram a construir animados, imaginando que com isso ficariam famosos e não precisariam mais se espalhar pela terra. Ao vê-los unidos e obstinados, Deus sabia que não haveria restrição para tudo que tentassem fazer. Deus, então, confundiu as linguagens deles para que não conseguissem mais se entender. Sem comunicação, pararam de construir a cidade. O local recebeu o nome de Babel e futuramente seria associada à famosa Babilônia, que na Bíblia aparece como símbolo de orgulho, soberba e rebelião contra Deus. Ao dividir o ser humano em diversas culturas, línguas e povos, Deus protegeu a humanidade de um único governo que poderia se tornar opressor. E assim, se formaram nações, reinos e impérios, cada um distribuído em seus territórios, com seu próprio idioma, cultura, crenças e costumes. Gênesis mostra o surgimento desses povos e relata como era a vida quando tudo começou. É um livro sobre aventuras, dificuldades, sobrevivência, queda e redenção, mas principalmente é um relato sobre famílias.
Segundo a tradição, ele foi escrito em hebraico pelo profeta Moisés durante os 40 anos em que esteve no deserto. Continue ouvindo no próximo episódio de Gênesis a jornada da humanidade e a busca do Criador por pessoas com quem poderia estabelecer um relacionamento e uma aliança. Saiba como foi o chamado de Abraão e descubra como um simples homem se transformou no pai da fé e numa bênção para todas as nações do mundo.